Todo mundo conhece a história de Simão Pedro, o pescador que se torna um pilar da fé. Sim, é uma das narrativas mais conhecidas. Mas hoje a gente vai tentar ir um pouco além, mergulhar na jornada de transformação desse homem tão impulsivo, tão humano. E esse é um ótimo ponto de partida, porque a história de Pedro é, na verdade, um estudo sobre potencial. Ela não começa na glória. Não mesmo. Ela começa no ordinário, sabe? Um homem no seu barco, depois de uma noite inteira de trabalho completamente frustrada, redes vazias. Um fracasso total para um profissional da área dele. Exato. É o cenário de um fracasso quase existencial. E é nesse momento de vazio que tudo muda. É aí que Jesus entra no barco e dá uma ordem que, francamente, beira o absurdo. Com certeza. Depois de uma noite sem pegar nada, ele ouve: lançai as vossas redes. Em plena luz do dia, o que desafia toda a lógica de um pescador. E a resposta de Simão é fascinante. Ele primeiro contesta, né? Ele diz: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas ele obedece. Por quê? Aí que tá. Essa obediência contra-intuitiva é o catalisador. O milagre da pesca que vem depois é quase secundário. O simbolismo é mais forte. Muito mais. Ao encher as redes de um homem que se sentia vazio, Jesus estava redefinindo o que era sucesso para Simão. E por isso a frase seguinte faz tanto sentido. De agora em diante serás pescador de homens. Exato. A missão dele mudou ali, de pegar peixes para alcançar pessoas. E essa mudança o lança numa jornada de extremos, né? Por um lado, a fé, que o faz andar sobre as águas. E declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um momento de clareza espiritual incrível. Mas por outro lado, a dúvida que o faz afundar logo em seguida. Ele era um homem de fé ou de dúvida? Ele era os dois. E é isso que o torna tão real, tão próximo da gente. A grande promessa de Jesus vem justamente no meio dessa instabilidade. A promessa de que ele seria a rocha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso. E aqui tem um detalhe linguístico que é fascinante e muitas vezes se perde. A questão das palavras em grego, certo? Exatamente. Em grego, a língua do texto, existe um jogo de palavras. Tu és Petros, que é uma pedra, um nome masculino, e sobre esta Petra, que é uma rocha maciça, um alicerce. O que gerou todo um debate histórico. Sim, se a rocha era o homem Pedro ou a confissão que ele fez. Mas se a gente pensa no aramaico, a língua que eles provavelmente falavam, a palavra seria a mesma para ambos. A mesma, kefa. Isso une o homem com toda a sua estabilidade, a sua função de alicerce. A promessa não se baseava em quem ele era naquele momento, mas em quem ele se tornaria. Uau! Isso nos leva, então, ao ponto mais baixo da jornada dele, a negação. O momento mais sombrio. Ele promete lealdade absoluta, até a morte. E poucas horas depois, ele nega conhecer Jesus. Não uma, mas 3 vezes. E o galo canta. É um colapso total. O cumprimento da profecia. É a falha no momento mais crítico que se pode imaginar. Mas a história não termina aí, e essa para mim é a parte mais poderosa. Com certeza. A forma como a narrativa lida com essa falha é a chave de tudo. A cena da restauração na praia. À beira do mar, um cenário parecido com o do chamado inicial. Exato. E Jesus não o acusa. Ele não aponta o dedo. Ele restaura. É o que podemos chamar de graça redentora. Através das 3 perguntas. Tu me amas? Sim. Cada pergunta corresponde a uma negação. E a cada sim de Pedro, vem uma reafirmação do seu chamado. Apacenta as minhas ovelhas. O erro não foi apagado. Não de jeito nenhum, ele foi ressignificado. A maior falha de Pedro se tornou, de certa forma, sua maior qualificação para liderar. Agora ele entendia a fraqueza humana como ninguém. É uma virada impressionante. Porque o Pedro que a gente vê depois, no livro de Atos, se levantando com ousadia para pregar para multidões... É um homem completamente transformado. Aquele pescador instável se tornou de fato a rocha que foi prometida. A perfeição não era um pré-requisito, né? De forma alguma. Ela foi o resultado de um longo processo. Mostra que o fracasso não anula o chamado. A jornada não é sobre nunca cair.
É sobre permitir ser levantado. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Sim, a história de Pedro sugere que a força mais sólida não vem da ausência de fraqueza, mas do que é construído sobre as fundações de uma fraqueza que foi reconhecida e redimida. Fica a questão, então. Fica a questão. O que aconteceria se a gente olhasse para as nossas maiores instabilidades, não como um ponto final, mas como a matéria-prima para construir algo sólido e duradouro? Fica a questão. O que aconteceria se a gente olhasse para as nossas maiores instabilidades não como um ponto final, mas como a matéria-prima para construir algo sólido e duradouro?